Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 9 de junho. Odete estava particularmente satisfeita ao saber que César finalmente seria contratado pela TCA. Para ela, esse era um passo estratégico muito importante. A chegada de César à empresa poderia ser útil não só para ampliar seu controle sobre as movimentações internas, mas também para manter Maria de Fátima sob vigilância constante. Afinal, todos os seus movimentos precisavam estar alinhados aos interesses de Odete. César, no entanto, ainda desconfiava da parceira, sentindo que ela escondia algo, embora não conseguisse precisar o que. Ele havia se encontrado com Odete recentemente, mas preferiu não contar nada a Maria de Fátima, mantendo a informação para si, numa tentativa de avaliar melhor os próximos passos. Enquanto isso, Leila estava encantada com os presentes luxuosos que Marco Aurélio lhe oferecia. O executivo parecia disposto a conquistar seu coração, ou ao menos mantê-la por perto como aliada. A relação entre os dois se fortalecia, embora Leila sentisse uma certa insegurança quanto ao futuro, ainda mexida pelos altos e baixos de seu romance conturbado com Renato. A visita constante de Leila a Marco Aurélio despertava olhares e sussurros, e logo a notícia da proximidade entre eles chegou até alguns conhecidos, mexendo com o clima da agência. Raquel, por sua vez, observava atento o comportamento de Dalva, uma nova fornecedora que começava a frequentar seu restaurante com muita regularidade. Havia algo na forma como Dalva olhava para Poliana que não lhe escapava. A empresária começou a perceber que Dalva não estava ali apenas para fazer negócios. Havia um interesse pessoal por trás da aparente amizade. Raquel, sempre desconfiada, decidiu manter um olho aberto e não se deixar levar pela simpatia repentina de Dalva. Afinal, no mundo tão cheio de segundas intenções, ninguém podia se dar ao luxo de confiar cegamente. César continuava dividido entre suas intenções e a desconfiança que sentia em relação a Maria de Fátima. Mesmo mantendo distância, ele observava cada movimento da parceira e tentava descobrir seus verdadeiros planos. A falta de comunicação sobre seu encontro com Odete era um indicativo claro de que ele ainda guardava segredos, e isso não passava despercebido para Maria de Fátima, que começava a sentir uma inquietação crescente. As alianças e estratégias iam se tornando cada vez mais complexas, e todos pareciam estar jogando um jogo delicado de poder e manipulação. Heleninha, abalada por um passado recente que ainda a acompanhava silenciosamente, encontrou em Ivan um porto seguro. Ela confidenciou a ele que estava passando por momentos difíceis, especialmente devido a uma situação delicada na família, envolvendo o irmão que já não estava mais presente. A morte do irmão deixará uma marca profunda em Heleninha, mas ela evitava falar muito sobre o assunto, preferindo guardar sua dor para si mesma. Ivan, por sua vez, se mostrava paciente e compreensivo, disposto a apoiá-la da melhor forma possível. A relação entre eles crescia baseada em confiança e cuidado, um contraste bem-vindo em meio às turbulências da vida ao redor. Odete não perdeu tempo e continuou a pressionar Maria de Fátima para se aproximar de Afonso, reforçando a importância de conquistar o triatleta. Para Odete, Afonso era uma peça-chave que precisava ser dominada, e ela sabia que Maria de Fátima poderia ser uma aliada valiosa nessa missão. Maria de Fátima, apesar de se mostrar relutante em alguns momentos, começava a entender que a influência de Odete era maior do que imaginava. Ao mesmo tempo, ela tinha seus próprios interesses, o que tornava tudo ainda mais imprevisível. Raquel, sempre atenta ao que acontecia ao seu redor, estranhava a frequência com que um cliente específico visitava seu restaurante. Havia algo diferente na presença daquele homem, que não passava despercebido. Ela sentia que ele estava ali por motivos que iam além do simples prazer gastronômico. A tensão aumentava, e Raquel se preparava para qualquer eventualidade, ciente de que em sua vida as coisas nunca eram simples. Em um momento mais íntimo, Poliana compartilhou com Aldeide uma revelação que até então havia mantido em segredo. A conversa entre as duas foi marcada por sinceridade e confiança, aproximando ainda mais as amigas. Esse momento de cumplicidade trouxe um pouco de leveza em meio às preocupações que rondavam o ambiente, principalmente em relação à pressão crescente de Odete e às tensões na agência. Para fechar o dia, Odete apareceu de surpresa no restaurante onde César estava com Maria de Fátima. A visita inesperada causou um clima de tensão entre os três, com olhares que trocavam mensagens silenciosas. Odete queria garantir que César continuasse alinhado com seus planos e que Maria de Fátima sentisse o peso de sua presença. As jogadas de poder estavam longe de terminar, e a cada passo,
o cenário se tornava mais complexo e carregado de emoções e interesses cruzados. Assim, enquanto as peças se movimentavam, cada personagem tentava manter seu equilíbrio em meio a segredos, paixões, desconfianças e estratégias que prometiam mudar os rumos de todos envolvidos. O passado de cada um, as decisões tomadas e as alianças feitas formavam uma teia intricada, onde nada era exatamente o que parecia. E no meio disso tudo, a vida seguia, intensa e cheia de desafios, deixando claro que os próximos capítulos seriam decisivos para todos. Terça-feira, 10 de junho. César estava numa situação delicada. Sabia que precisava proteger Maria de Fátima a todo custo, mas isso exigia muito mais do que ele imaginava. Ao mesmo tempo em que a escondia, teve que manter as aparências. Quando Odete apareceu inesperadamente, ele cumprimentou-a com um sorriso contido, tentando não demonstrar nervosismo. Sabia que Odete era uma mulher poderosa, que tinha seus próprios planos e que, em meio a tantos interesses cruzados, não podia ser subestimada. Para César, aquela aliança era frágil, um equilíbrio constante entre confiança e desconfiança. Enquanto isso, Aldeide era um verdadeiro suporte para Poliana. As duas amigas compartilhavam um momento de cumplicidade, e Aldeide não media esforços para apoiar Poliana em suas dúvidas e desafios. Poliana, embora jovem e cheia de energia, enfrentava momentos complicados, e ter uma pessoa como Aldeide ao seu lado fazia toda a diferença. Essa amizade firme trazia conforto e segurança, principalmente num ambiente onde todos pareciam estar envolvidos em jogadas e segredos. Maria de Fátima, sempre perspicaz, já tinha um plano em mente. Ela disse a César que precisava se aproximar de Solange para entender melhor a relação dela com Afonso. Sabia que o triatleta ainda não tinha certeza sobre o futuro com Solange e que essa era uma brecha que ela poderia explorar. Além disso, Maria de Fátima queria colocar alguém na casa de Afonso, alguém que pudesse monitorar o casal de perto, acompanhando todos os movimentos e reportando tudo para ela. Para ela, essa espionagem era essencial para conseguir o que queria: se aproximar de Afonso de forma estratégica, sem levantar suspeitas. Lucimar, por sua vez, estava intrigada. Raquel havia pedido o telefone de Marina, que trabalhava na casa de Celina, e isso lhe pareceu estranho. Por que Raquel, que sempre se mostrava discreta e focada nos próprios negócios, precisaria do contato de uma funcionária da casa de Celina? Essa atitude inesperada levantava suspeitas na cabeça de Lucimar, que não gostava de nada que fugisse do comum, especialmente quando envolvia pessoas com quem tinha relação próxima. Renato estava em seu próprio conflito. Não conseguia aceitar o fato de que Marco Aurélio e Leila estavam apaixonados. Para ele, aquilo era um jogo perigoso, cheio de complicações, e ele tinha motivos para se preocupar. Renato sabia que havia muita coisa em jogo ali, e ver Leila se envolvendo com Marco Aurélio deixava desconfortável, uma mistura de ciúmes e receio. Ele não queria perder o controle da situação, mas sabia que aquela paixão entre eles poderia ser um ponto de virada para o que quer que estivesse por vir. Igor, amigo próximo de Afonso, não perdeu a chance de contar a ele que Maria de Fátima estava apaixonada por ele. O triatleta ouviu a informação com surpresa e um pouco de confusão. Afinal, ele mesmo não sabia exatamente o que sentia por Maria de Fátima. Era uma mistura de atração e dúvida, um sentimento que não se encaixava facilmente em sua vida já cheia de complicações. Igor, sempre direto, achava que Afonso deveria tomar cuidado com Maria de Fátima, pois seu interesse não parecia ser só amizade. Maria de Fátima, sabendo do efeito que causava, decidiu pedir ajuda a Marina para conseguir se aproximar ainda mais de Afonso. Ela precisava que alguém de confiança estivesse por perto, observando cada passo e fornecendo informações privilegiadas. Marina, como funcionária da casa de Celina, era a pessoa ideal para essa função, já que estava em contato frequente com o triatleta e poderia perceber até os menores detalhes das interações entre Afonso e Solange. Para Maria de Fátima, essa era uma jogada crucial para manter seu plano em movimento. Enquanto isso, Susana comunicou a Renato que Marieta voltaria a ser secretária na agência. Essa notícia trouxe um misto de sentimentos para Renato. Marieta era uma profissional eficiente, e sua volta podia significar uma ajuda no trabalho, mas também podia ser um fator que complicaria ainda mais seu relacionamento com Leila. A dinâmica entre todos na agência estava cada vez mais complexa, com alianças que mudavam a cada instante. Solange, por sua vez, estava atenta a tudo o que acontecia ao seu redor. Ela viu Afonso em várias situações junto com Maria de Fátima e não pôde evitar sentir um aperto no coração. A presença constante de Maria de Fátima ao lado de Afonso aumentava seu ciúme e sua insegurança, tornando o clima entre eles ainda mais tenso. Solange sabia que precisava reagir,
mas ainda não tinha encontrado a melhor maneira de lidar com essa nova realidade. Afonso, por sua vez, estava no meio dessa confusão toda, dividido entre sentimentos e dúvidas. Seu relacionamento com Solange estava longe de ser simples, e a chegada de Maria de Fátima na sua vida só complicava as coisas. Ele não conseguia entender bem o que sentia por ela, e isso o deixava inquieto. Igor tentava alertá-lo, enquanto ele mesmo tentava encontrar um caminho que fizesse sentido para o seu coração e para a sua vida. O cenário era de muitas incertezas e tensões. Cada personagem movia suas peças com cuidado, tentando ganhar vantagem sem se expor demais. Maria de Fátima, sempre calculista, estava disposta a tudo para alcançar seu objetivo. César tentava protegê-la e, ao mesmo tempo, se manter seguro. Odete observava tudo de longe, pronta para intervir quando necessário. Renato tentava encontrar seu lugar no meio desse turbilhão, enquanto Leila buscava respostas para seus próprios conflitos. Raquel seguia vigilante, e Solange tentava lidar com seus medos. Em meio a isso, as relações pessoais se entrelaçavam com interesses profissionais, criando uma teia difícil de desfazer. A cada dia, o passado de cada um influenciava suas decisões, e o futuro parecia incerto. No meio disso tudo, o amor, a ambição, a lealdade e a desconfiança disputavam espaço, e ninguém poderia prever qual seria o próximo passo. Enquanto o triângulo amoroso entre Afonso, Solange e Maria de Fátima ganhava força, as estratégias de espionagem e aproximação se intensificavam, prometendo reviravoltas importantes. Marina, a peça-chave da espionagem, começava a se envolver mais do que poderia imaginar, sem saber que estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que ela própria. Lucimar continuava atenta, desconfiada das movimentações de Raquel, e isso só aumentava a tensão entre elas. Renato, dividido entre o trabalho e a vida pessoal, sentia-se cada vez mais pressionado, enquanto Leila buscava respostas para entender seus sentimentos e a verdadeira natureza da relação com Marco Aurélio. Assim, cada personagem vivia seu drama, suas alegrias e medos, compondo um quadro rico em emoções e intrigas. Os próximos dias prometiam mudanças, decisões importantes e confrontos inevitáveis, numa história que seguia intensa, cheia de desafios e reviravoltas. Quarta-feira, 11 de junho. A relação entre Solange e Afonso chegava a um ponto final. Solange, sentindo-se cansada e desgastada, resolveu conversar com Mário Sérgio para lhe contar que seu namoro com Afonso havia acabado. Ela estava decidida a virar a página, apesar da dor que isso lhe causava. Para Solange, era hora de seguir em frente, mesmo que o coração ainda estivesse apertado com as lembranças dos momentos vividos ao lado do triatleta. Mário Sérgio, sempre presente, tentou confortá-la, mostrando que estaria ao seu lado, fosse qual fosse a decisão dela. Ele entendia que esse capítulo precisava ser encerrado para que ela pudesse recomeçar. Enquanto isso, em um cenário profissional, Celina e Esteban estavam movimentando uma importante negociação com a Tomorrow, a agência de publicidade ligada a Marco Aurélio. Eles haviam fechado um acordo para que a Tomorrow fizesse a cobertura completa, com fotos e vídeos, da exposição de arte que Celina estava organizando. Essa exposição era muito importante para a carreira de Celina, um momento de destaque e visibilidade que poderia abrir muitas portas. Esteban, com seu olhar artístico e experiência no meio, foi fundamental para que o acordo fosse fechado com sucesso, garantindo a presença da agência e a divulgação da exposição em grande estilo. Ao mesmo tempo, a família e amigos de Cecília viviam momentos difíceis. Laís, Sarita, Marco Aurélio e Tiago participaram de uma homenagem especial para Cecília, que seguia em coma no hospital. A homenagem foi uma demonstração de carinho e esperança, uma tentativa de mostrar a ela que todos estavam ali, lutando e esperando por sua recuperação. Era um momento carregado de emoção, onde palavras de fé e amor se misturavam a lágrimas silenciosas e abraços apertados. Cada um ali sentia a dor da situação, mas também a força da amizade e da solidariedade que unia aquele grupo. No meio dessas emoções, Odete continuava sua trama, sempre atenta às oportunidades. Ela convenceu Celina a ajudá-la em seu plano para aproximar Maria de Fátima de Afonso. Sabia que a proximidade entre eles poderia gerar reações importantes e que, se Maria de Fátima conseguisse conquistar Afonso, muitos objetivos poderiam ser alcançados. Celina, mesmo com suas próprias dúvidas, aceitou participar do plano, entendendo que, de alguma forma, isso também podia ser vantajoso para ela. Essa aliança entre Odete e Celina mostrava como os interesses pessoais e profissionais estavam cada vez mais entrelaçados e que ninguém estava disposto a ficar parado diante das mudanças. Em outra frente, Heleninha e Tiago foram convidados para jantar na casa de Bartolomeu, pai de Ivan,
para conhecer melhor a família do rapaz. Esse encontro era importante para fortalecer os laços entre os jovens e as famílias, criando um ambiente mais acolhedor e seguro para o relacionamento. Heleninha, sempre gentil e cuidadosa, se esforçou para causar uma boa impressão, enquanto Tiago tentava manter a tranquilidade, mesmo com a pressão de estar diante de pessoas novas e importantes. O jantar foi marcado por conversas amenas e momentos de descontração, um respiro em meio às tensões que rondavam as vidas de todos. De volta à agência, Celina fez uma sugestão que parecia simples, mas que poderia desencadear grandes mudanças. Ela aconselhou Afonso a convidar Maria de Fátima para treinar com ele. A ideia era criar uma aproximação natural, algo que pudesse quebrar o gelo e facilitar a convivência entre eles. Para Celina, essa era uma forma inteligente de permitir que Afonso conhecesse melhor Maria de Fátima sem a pressão de um relacionamento direto. Esse convite para o treino poderia ser o começo de algo novo, ou pelo menos uma chance para que ambos entendessem melhor o que sentiam, longe dos olhares críticos e das expectativas alheias. Enquanto isso, Solange enfrentava um momento delicado em sua saúde. Depois de tanta tensão emocional, ela adoeceu, e quem cuidou dela com atenção e carinho foi Mário Sérgio. Ele mostrou um lado protetor e dedicado, garantindo que ela tivesse todo o conforto necessário para se recuperar. Essa atenção fez Solange perceber que, apesar do término, ainda podia contar com o apoio de pessoas próximas, o que a ajudava a manter a força para seguir em frente. O cuidado de Mário Sérgio foi um sinal de que novos caminhos poderiam surgir, mesmo quando tudo parecia difícil. Em outro cenário, no restaurante da Hípica onde Raquel e Poliana trabalhavam, um cliente importante apareceu para fazer uma revelação inesperada. Laudelino, um cliente antigo e respeitado, contou que desejava se aposentar e estava considerando vender sua empresa de catering para os sócios do restaurante da Hípica. Essa notícia trouxe uma onda de expectativa para Raquel e Poliana, que viram aí uma oportunidade para crescer e expandir seus negócios. A possibilidade de adquirir uma empresa consolidada no ramo era uma chance única, mas que também exigia muita responsabilidade e preparo para dar continuidade ao legado de Laudelino. No meio de tudo isso, o momento mais marcante foi quando Afonso tomou uma decisão importante. Ele pediu Maria de Fátima em namoro. Esse gesto mostrou que, apesar das dúvidas e das complicações que vinham enfrentando, Afonso estava disposto a se arriscar e apostar em um relacionamento com Maria de Fátima. Foi um passo significativo, que mudava o rumo da história e criava novas expectativas para o futuro dos dois. Para Maria de Fátima, esse pedido era confirmação de que todo o seu esforço e estratégia estavam dando resultado. Já para Afonso, era o início de uma fase nova, cheia de desafios e descobertas. Assim, a vida dos personagens seguia em um ritmo intenso e imprevisível. As relações pessoais se misturavam com as questões profissionais, e cada decisão tomada parecia reverberar em várias frentes. A história continuava a se desenrolar, cheia de emoções, alianças e conflitos, prometendo momentos ainda mais emocionantes para quem acompanhava de perto esse universo tão complexo. O jantar na casa de Bartolomeu, a homenagem a Cecília, o plano de Odete e Celina, a enfermidade de Solange, a proposta de compra do catering e o namoro de Afonso e Maria de Fátima formavam um cenário perfeito para a continuidade dessa saga cheia de surpresas e reviravoltas. Quinta-feira, 12 de junho. O clima entre César e Maria de Fátima estava tenso. César, cansado das artimanhas e da instabilidade que rondavam o relacionamento deles, não hesitou em ameaçar deixar Maria de Fátima. Ele sentia que não poderia continuar nessa corda bamba, cheia de dúvidas e manipulações. A ameaça, embora feita num tom sério, deixou claro para Maria de Fátima que ela precisaria agir rápido se quisesse manter César ao seu lado. A postura dele indicava que ele não estava disposto a aceitar qualquer situação e que talvez estivesse chegando ao limite da paciência com os constantes jogos de poder e inseguranças que permeavam a relação. Maria de Fátima, por sua vez, ficou abalada, mas sabia que precisava usar sua inteligência para reconquistar o equilíbrio entre eles. Enquanto isso, Marco Aurélio conversava com Leila sobre assuntos mais delicados e pessoais. Ele revelou a ela que estava pensando em adotar Sarita, uma decisão que mostrava o lado mais sensível e comprometido dele com a família que estava se formando, mesmo que não de maneira tradicional. Marco Aurélio via em Sarita alguém que precisava de um porto seguro, e a ideia de adotar a menina era uma forma de garantir proteção e afeto a ela. Leila, embora surpresa com a proposta, apoiou a decisão, entendendo quanto essa atitude poderia transformar a vida de Sarita e fortalecer ainda mais os laços entre eles. Esse momento revelou um lado mais humano e acolhedor de Marco Aurélio, contrastando com sua postura habitual mais dura e pragmática. Porém, nem tudo era só sentimento e esperança. Sardinha, preocupado com Renato,
alertou sobre o excesso de trabalho que o rapaz vinha enfrentando. Renato, sempre dedicado e determinado, tinha se jogado de cabeça nas tarefas, tentando provar seu valor e garantir seu espaço, mas Sardinha viu que isso estava afetando sua saúde e seu bem-estar. A advertência de Sardinha foi um sinal de alerta, lembrando Renato de que era preciso cuidar de si mesmo para poder continuar enfrentando os desafios com força e equilíbrio. Renato, por sua vez, acabou tomando uma decisão importante. Ele resolveu deixar o apartamento de Marco Aurélio. O ambiente, que deveria ser um refúgio, estava carregado demais, e ele sentiu que precisava de um lugar próprio para reorganizar seus pensamentos e se recompor. Ao saber da decisão de Renato, Marco Aurélio convidou Leila para morar com ele. Esse convite foi uma surpresa para Leila, que viu ali uma oportunidade para fortalecer a relação deles e construir um novo capítulo juntos. Marco Aurélio queria mostrar que estava disposto a se abrir e a dividir seu espaço e sua vida com Leila, criando uma atmosfera mais estável e acolhedora. Leila aceitou o convite com um misto de ansiedade e esperança, sabendo que aquela mudança poderia trazer tanto desafios quanto alegrias, mas disposta a enfrentar o que viesse ao lado dele. No meio dessa movimentação, Lucimar procurou Raquel e Poliana no restaurante para pedir um emprego. Ela estava precisando de uma nova oportunidade e viu no restaurante da Hípica uma chance para recomeçar. Raquel e Poliana, sempre solidárias, receberam a solicitação de Lucimar com simpatia, entendendo que todos merecem uma nova chance. A possibilidade de Lucimar entrar para a equipe trouxe um ar de renovação e expectativa para o lugar, e as duas amigas começaram a pensar em como poderiam encaixá-la no cotidiano do restaurante. A notícia do namoro entre Afonso e Maria de Fátima causou surpresa em Ivan. Ele não esperava que os dois tivessem oficializado a relação, e a revelação mexeu com ele mais do que podia admitir. Ivan sempre esteve próximo dos acontecimentos e das pessoas ao seu redor, mas essa novidade trouxe um misto de emoções, incluindo um sentimento de distanciamento e talvez um pouco de ciúme. A informação fez refletir sobre seus próprios sentimentos e sua posição no meio desse turbilhão de relações. Eugênio também percebeu algo estranho no ar. Ele ficou intrigado com a troca de olhares entre Maria de Fátima e Marina, a mulher que trabalhava na casa de Celina. Para Eugênio, aquela relação parecia esconder algo mais do que simples amizade ou convivência profissional. A tensão e a curiosidade começaram a crescer, e Eugênio passou a observar com mais atenção as atitudes das duas, tentando desvendar o que realmente estava acontecendo por trás daquela aproximação. Enquanto isso, Aldeide, sempre muito cuidadosa e com uma veia maternal, decidiu comprar uma bebê reborn com César e Olavo. Essa escolha mostrou um lado mais leve e divertido da personagem, que encontrou naquele brinquedo uma forma de expressar seus sentimentos e seu carinho. A bebê reborn, com sua aparência realista, tornou-se um motivo de alegria e distração para o grupo, uma pequena pausa nas preocupações do dia a dia. No campo dos sentimentos, Bruno fez uma revelação inesperada para Heleninha. Ele gostava de Raquel. Essa confissão mexeu com as emoções dela, que passou a ver as pessoas à sua volta sob uma nova perspectiva. Bruno, sempre sincero, abriu seu coração, e Heleninha ficou dividida entre a surpresa e a vontade de entender melhor o que aquilo poderia significar para todos os envolvidos. No restaurante, Laudelino, cliente antigo e respeitado, ficou encantado com Aldeide. A conexão entre os dois trouxe um clima mais leve e acolhedor para o ambiente, mostrando que, mesmo em meio às tensões, era possível encontrar momentos de alegria e aproximação. Laudelino via em Aldeide uma pessoa especial, e o encantamento dele deixou claro que aquela relação poderia se transformar em algo mais significativo. Porém, nem tudo eram sorrisos. Renato, sobrecarregado pelo ritmo intenso de trabalho e pelas preocupações pessoais, passou mal na agência. De repente, ele desmaiou no chão, surpreendendo a todos ao seu redor. O episódio causou um susto enorme, e as pessoas correram para ajudá-lo, preocupadas com sua saúde e seu estado. Esse acontecimento foi um alerta para Renato e para aqueles que o cercavam, mostrando que era preciso desacelerar e cuidar melhor do corpo e da mente para enfrentar as batalhas diárias. Assim, o dia a dia dos personagens seguia carregado de emoções e desafios. Cada decisão, cada gesto, impactava as relações e o rumo das histórias. Entre ameaças, declarações, mudanças de planos, surpresas e cuidados, a vida seguia seu curso, cheia de reviravoltas que mantinham todos atentos e envolvidos. O convite de Marco Aurélio a Leila, a preocupação de Sardinha com Renato, o pedido de emprego de Lucimar, a surpresa de Ivan com o namoro de Afonso, a suspeita de Eugênio sobre Maria de Fátima e Marina, a compra da bebê reborn por Aldeide,
a confissão de Bruno para Heleninha, o encantamento de Laudelino com Aldeide e o desmaio de Renato na agência eram apenas alguns dos muitos momentos que compunham esse capítulo intenso e cheio de vida. Sexta-feira, 13 de junho. A tensão tomou conta da agência quando Renato passou mal e desmaiou. Marieta e Susana, que estavam por perto, agiram rapidamente. Sem hesitar, elas chamaram uma ambulância para levar Renato ao hospital. O clima entre os colegas era de preocupação e apreensão, pois Renato sempre fora uma pessoa forte e dedicada. Mas, dessa vez, seu corpo parecia estar pedindo socorro. No hospital, a expectativa era grande. Todos esperavam que ele se recuperasse, mas também sabiam que precisaria diminuir o ritmo para preservar sua saúde. Marieta ficou ao lado dele, demonstrando um cuidado especial, enquanto Susana corria para resolver os trâmites médicos. Enquanto isso, em um momento mais leve e descontraído, Aldeide tomou uma iniciativa que revelou sua personalidade prática e afetuosa. Ela pediu a Poliana para entregar seu número de celular a Laudelino, o cliente do restaurante da Hípica que estava encantado por ela. Aldeide sentiu que poderia haver algo especial ali, e ao fazer esse gesto simples, dava um sinal claro de que estava aberta a novas possibilidades. Poliana, sempre prestativa, prometeu passar o número com um sorriso cúmplice, sabendo que aquela troca poderia mudar a vida da amiga para melhor. No meio de tantas movimentações pessoais, Santiago entrou em cena com um convite que causou certo impacto. Ele chamou Raquel para a inauguração de seu novo empreendimento, um evento importante que mostraria seu lado empreendedor e seu sucesso profissional. Raquel, embora um pouco surpresa, aceitou o convite, vendo ali uma oportunidade de mostrar sua força e ampliar suas conexões. A inauguração prometia ser um momento de celebração e também de movimentação social, onde alianças e inimizades poderiam se definir. Paralelamente, Marco Aurélio fez uma revelação que trouxe um novo capítulo para sua vida pessoal. Ele contou a Renato que se casaria com Leila. A notícia foi recebida com surpresa, mas também com um certo alívio. O casamento representava um passo importante para Marco Aurélio, que buscava estabilidade e felicidade ao lado de Leila. Para Renato, a notícia foi um misto de emoções, já que ele ainda nutria sentimentos complicados em relação a Leila, mas compreendia que Marco Aurélio merecia essa chance de ser feliz. O anúncio do casamento deu um tom de esperança e renovação para o futuro próximo. Em outro canto, Celina levou uma notícia preocupante para Heleninha. Renato estava internado no hospital. A informação pegou Heleninha de surpresa, e ela imediatamente sentiu o peso da situação. Preocupada, ela começou a organizar suas prioridades, ao mesmo tempo em que tentava manter a calma para dar força a Renato. No entanto, seu olhar não conseguiu deixar de notar algo que chamou sua atenção. Ivan ficou claramente impactado ao observar Raquel acompanhada de Santiago. O choque de Ivan foi notado por Heleninha, que passou a ficar atenta a cada reação do amigo, percebendo que algo mais profundo e conturbado poderia estar acontecendo naquele coração. Enquanto isso, Laudelino não perdeu tempo para avançar em seus sentimentos por Aldeide. Com todo o charme e delicadeza que lhe eram característicos, ele a convidou para viajar com ele a Portugal. O convite soou como uma proposta de aventura e romance, algo que Aldeide recebeu com surpresa e entusiasmo. A viagem representava uma oportunidade única para ambos se conhecerem melhor, longe das pressões do dia a dia e das tensões que o cercavam. Aldeide começou a imaginar como seria essa experiência, sentindo um misto de nervosismo e expectativa. No meio dessas histórias de amor e amizade, Heleninha conseguiu evitar a bebida, um gesto que mostrava sua força e determinação para superar os momentos difíceis. O controle sobre esse impulso representava para ela uma vitória pessoal, um passo importante na busca por equilíbrio emocional. Essa decisão reforçou sua imagem de mulher forte e resiliente, pronta para enfrentar os obstáculos da vida com coragem e autocontrole. Entretanto, nem tudo estava tão claro quanto parecia. Eugênio, sempre atento e desconfiado, começou a nutrir suspeitas sobre Marina. Ele observava seus gestos, suas palavras e a forma como ela se relacionava com os outros, especialmente com Maria de Fátima. Para Eugênio, havia algo por trás daquela fachada aparentemente inofensiva, uma intenção oculta ou uma verdade escondida que precisava ser descoberta. Sua inquietação crescia, e ele começou a se preparar para investigar mais a fundo, determinado a não deixar que ninguém o enganasse. Em um momento delicado, César tentou beijar Maria de Fátima, uma atitude impulsiva que demonstrava seus sentimentos mistos e sua vontade de retomar a intimidade entre eles. No entanto, Maria de Fátima disfarçou a reação ao perceber a presença de Igor, que observava a cena com olhos atentos. A atitude de Maria de Fátima foi estratégica. Ela não queria dar sinais claros de sua inclinação naquele momento,
principalmente porque sabia que Igor poderia espalhar o que viu e atrapalhar seus planos. Essa tensão revelou a complexidade das relações e a necessidade constante de cuidado e jogo de cintura para lidar com os interesses de cada um. Assim, a história seguia entrelaçando os destinos desses personagens, que navegavam por sentimentos contraditórios, decisões difíceis e inesperadas revelações. A preocupação com a saúde de Renato, o fortalecimento dos laços amorosos, as suspeitas que rondavam as relações e as oportunidades que surgiam no horizonte criavam um cenário rico em emoção e suspense, capaz de prender a atenção e despertar a curiosidade sobre o que viria a seguir. Cada ação tinha consequências, cada olhar carregava um significado, e o futuro parecia incerto, mas promissor para quem soubesse enfrentar as adversidades com coragem e sabedoria. O convite de Santiago, o casamento de Marco Aurélio, o convite de Laudelino para Aldeide, a internação de Renato, o controle de Heleninha sobre seus impulsos, as suspeitas de Eugênio e a cautela de Maria de Fátima diante de César e Igor eram apenas alguns dos elementos que compunham essa rica teia de emoções e relações. Sábado, 14 de junho. Maria de Fátima estava em seu típico jogo de manipulação e dissimulação. Para Igor, ela fingia ser a vítima, dizendo que César a perseguia, incapaz de aceitar o fim do relacionamento deles. Com uma expressão de falsa fragilidade, ela relatava a Igor seus sofrimentos e apertos, buscando conquistar a simpatia dele e, ao mesmo tempo, desviar qualquer suspeita sobre suas verdadeiras intenções. Igor, que já tinha uma queda por Maria de Fátima, acreditava nela e se preocupava com essa situação que, para ele, parecia injusta. Fátima sabia usar isso a seu favor, especialmente para manter a atenção de Igor longe de seus passos mais arriscados. Era um jogo perigoso, onde a mentira e a verdade se confundiam para conseguir o que ela queria, poder e controle. Enquanto isso, Solange enfrentava seus próprios problemas. Ela foi até Renato para lhe dar uma notícia difícil, mas necessária. Ele precisaria se afastar do trabalho por um tempo. A situação de Renato, já delicada devido ao seu recente desmaio, exigia cuidado e descanso, e Solange não hesitou em cobrar essa responsabilidade dele. Apesar de o afastamento ser duro para Renato, que se orgulhava de seu desempenho e dedicação, ele sabia que precisava aceitar a realidade para preservar sua saúde. Essa decisão gerou um clima tenso entre eles, pois Renato relutava em aceitar a pausa, temendo perder espaço e relevância no trabalho. Por sua vez, Ivan não conseguia esconder sua desaprovação em relação a Leila, que agora namorava Marco Aurélio. Em sua visão, ela não parecia a pessoa certa para ele, e não poupava críticas veladas e comentários diretos para demonstrar seu descontentamento. Para Ivan, essa relação era um erro e, mesmo sem dizer abertamente, sua postura deixava claro que ele não confiava nem um pouco na sinceridade de Leila. Esse ciúme e essa preocupação acabavam deixando o ambiente mais pesado, pois Ivan não se continha quando o assunto era o relacionamento do amigo. Na agência, Afonso também começava a estranhar a presença constante de Mário Sérgio, o jornalista recém-contratado que parecia estar sempre por perto. Algo no comportamento de Mário Sérgio não lhe agradava, e essa sensação se intensificava ainda mais quando ele via Maria de Fátima interagindo com o rapaz. Para Afonso, era um misto de ciúme e desconfiança que o fazia questionar as verdadeiras intenções daquele homem e da própria Maria de Fátima. Já Maria de Fátima, sempre atenta a cada movimento, não gostava nem um pouco do interesse que Afonso demonstrava em Mário Sérgio, pois sabia que isso poderia colocar em risco seus planos de conquista e controle sobre ele. Enquanto esse emaranhado de sentimentos tomava forma, Daniela e Luciano, dois jovens que trabalhavam juntos, começaram a se encantar um pelo outro. Era um romance que florescia aos poucos, com olhares tímidos e sorrisos discretos, que traziam um toque de leveza e esperança para aquele ambiente às vezes tão carregado. A conexão entre eles parecia sincera e prometia ser um alívio emocional diante de tantas tensões. Eles encontravam no trabalho uma oportunidade para se conhecer melhor e para nutrir uma relação que, apesar de jovem, já tinha seu encanto e significado. Em meio a esses conflitos adultos, Aldeide mostrou seu lado mais doce e generoso ao dar sua boneca Rebor para uma menina. Esse presente, que tinha grande valor sentimental para Aldeide, foi oferecido com carinho, um gesto que demonstrava sua vontade de compartilhar felicidade e ternura. A boneca Rebor não era apenas um brinquedo, mas um símbolo de cuidado e afeto, e o sorriso da menina que a recebeu fez Aldeide se sentir recompensada. Esse momento de doação revelou uma faceta mais humana e sensível da personagem, que, apesar das dificuldades da vida, conseguia cultivar gestos de bondade. No campo das emoções, Ivan fazia um esforço para controlar o ciúme que sentia ao ver Raquel acompanhada de Santiago. Ele tentava manter a postura, não demonstrando abertamente seu desconforto, mas o olhar atento e a expressão fechada denunciavam sua inquietação.
Era um sentimento difícil de lidar, pois ele não queria perder o controle, mas a presença de Santiago ao lado de Raquel mexia profundamente com ele. Esse conflito interno deixava dividido entre a razão e a emoção, numa luta silenciosa que poucos conseguiam perceber. Raquel, por sua vez, estava abalada com a presença de Heleninha no samba que frequenta. A rivalidade entre elas era evidente, e o fato de Heleninha estar naquele ambiente parecia provocar insegurança e até ressentimento em Raquel. O samba, que deveria ser um momento de descontração e alegria, ganhou um tom tenso por causa da presença da rival. Raquel se sentia exposta, julgada e confrontada, e isso pesava no seu comportamento e na maneira como interagia com os outros ao seu redor. Por outro lado, Heleninha, ao perceber o olhar de Ivan voltado para Raquel, se deixou abalar. Em meio à mistura de emoções e a tensão que sentia, ela acabou bebendo, tentando afogar suas angústias no álcool. Esse ato, embora temporário, mostrava sua fragilidade diante daquela situação. O olhar de Ivan para Raquel a incomodava profundamente, despertando ciúmes, mágoas e um sentimento de abandono que Heleninha lutava para controlar. O álcool se tornou um escape momentâneo, mas que deixava claro que ela ainda estava muito fragilizada emocionalmente. A situação entre Heleninha e Raquel chegou a um ponto de confronto direto. Elas se enfrentaram, trocando palavras carregadas de emoção, ressentimento e frustração. A rivalidade entre as duas não era apenas uma questão superficial, mas refletia conflitos mais profundos ligados a amores, amizades e disputas pessoais. O embate expôs sentimentos reprimidos e revelou a tensão que vinha crescendo entre elas há algum tempo. Esse enfrentamento abalou o ambiente e deixou todos ao redor apreensivos, pois era claro que aquelas duas mulheres estavam vivendo um momento delicado e difícil. Assim, a trama seguiu seu curso, com Maria de Fátima manipulando as situações para se manter no controle, Solange cuidando da saúde de Renato, Ivan lidando com ciúmes e desconfianças, e novas relações surgindo no meio de conflitos antigos. As emoções explodiam em gestos, olhares e atitudes que revelavam a complexidade dos personagens, mostrando que, por trás das aparências, cada um lutava suas batalhas internas, buscando amor, aceitação e redenção. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.